Bom, olá pessoal, Cluque na área, como eu havia prometido aqui, a revista As Sete Vampiras, tá? Eu só queria uma curiosidade besta, boba, mas é o seguinte, no vídeo anterior eu falei sobre o Garfield, né? E eu esqueci de mencionar o preço de capa na época. Então, uma curiosidade besta, boba aqui ele está muito pequeno, o preço está muito pequenininho aqui, eu nem... Aí passou batido, né? E na verdade o valor dessa revista aqui na época, a revista 1980, tá isso aqui, 900 cruzeiros, tá? O valor da revista do Garfield nessa época, tá? Então, vamos aqui, ó, a revista Sete Vampiras, adaptação homônima do filme As Sete Vampiras, ambos de 1986, depois da vinheta, 3 segundos. Bom, ok pessoal, vamos então para o interior da revista Sete Vampiras, tá? Preço de capa na época, 1986, 15 cruzados, publicado pela Press Editorial, tá? Editora Press. E uma revista que não tem número, tá? Porque ela é de história única, tá? Não houve sequência, não tem sequência, né? E vamos para a primeira página aqui. Bom, aqui, ó, Sete Vampiras, uma adaptação livre, né? Do Rubens Francisco Luchetti, desenhos do mestre Mozart Couto e arte final do Paulo Yokota, tá? Esse lado aqui é uma garota aqui que é a atriz Susana Matos, né? Participante do filme também. Bom, eu vou falar um pouco mais do filme, porque a verdade a revista é isso mesmo, tá? Os artistas é o Mozart Couto, né? Com arte final aí do Paulo Yokota, né? O texto é um texto adaptado, né? Então é isso, tá? De caso pensado, né? Esse filme, eu acho que de caso pensado, esse filme contou com um elenco de peso na época, tá? Incluindo atores e atrizes aí atuantes naquele período, bem atuantes, bem famosos naquele período, e contou com medalhões aí, né? Da Globo, né? Na verdade, né? Na época, né? Para vocês terem uma ideia, a lista de, acho que talvez alguém aí conheça aí, a lista de participantes ou de atores, né? E atrizes nesse filme foi de Nicole Puzzi, né? Nuno Leal Maia, Andréa Beltrão, Simone Carvalho, o cantor e ator, né, Léo Jaime, Colé Santana, né? Não vou citar todos, tá? O Zezé Macedo, o Ivon Cury, né? Que era um humorista também, ator e músico, se não me engano, cantor. Wilson Gray, né? Wilson Gray era um senhor magricelas que apareceu em, nossa, dezenas e dezenas de filmes nacionais aí antigos, cara, né? Tinha a Susana Matos, que é essa garota que eu mostrei agora há pouco aí, né? A lindíssima, a participação da lindíssima Lucélia Santos, né? Uma atriz aí medalhão da Globo. Outro ator, teve duas pessoas aí que eles eram atores, diretores, produtores, né? Que era um cara chamado Carlo Mossi, né? Que era um cara que vindo ali do final dos anos 60 e o John Ebert, né? Que era um ator, produtor também, diretor, medalhão ali já, um veterano ali, né? Na época, tá? E as participações aí de pessoas ali, tipo Dedé Santana, né? Que era do quarteto Os Trapalhões. Inclusive, aí, uma curiosidade, ele era casado com essa atriz, né? Que eu mostrei agora há pouco, é a Susana Matos, nessa época aí, tá? Outro dos Trapalhões também que era... essa atriz, Susana Matos, ela também fazia... Ela era figurante, coadjuvante, ali nos Trapalhões, bem ali nesse período mesmo, nesse meado ali de anos 80 ali, tá? Outro participante também, que era do grupo Os Trapalhões, que ele não era do grupo, ele não era do quarteto, mas ele era coadjuvante, atuante mesmo,
O Tião Macalé também fez uma ponta aqui, tá? E com relação ainda ao Dedé Santana, que era dos Trapalhões, nesse filme aqui contou também com o Colé Santana, né? Que o nome seria Petrônio Rosa de Santana, né? Ele era tio do Dedé Santana, tá? E ainda falando sobre o Dedé Santana, uma das atrizes aqui também teve um namoro com ele, que é a atriz Nicole Puzzi, tá? Mas visto bem antes desse casamento com a Susana Matos, óbvio, né? Tá. Então esse filme aqui também tinha aí o cantor, né? Cantor e ator também, o Léo Jaime, né? Fazia o papel de Bob Ryder no filme, tá? O Léo Jaime, que era um hitmaker ali nos anos 80, né? Teve muitos hits ali, que tocava no rádio ali nos anos 80. Putz, né? Acho que de 85, 84, 85 até o final dos anos 80, o Léo Jaime era muito atuante ali em programas de TV, né? Tocava, a música do cara tocava no rádio, assim, era um negócio absurdo, né? E o Léo Jaime também teve músicas em novelas, né? Por exemplo, uma que eu posso citar aqui que eu me lembro era a novela Bambolê. Ele tinha uma música ali que estourou, né? Foi um sucesso muito grande, chamado Conquistador Barato, tá? Nessa época aí tinha alguns hitmakers ali dos anos 80, né? Tipo Lulu Santos, né? Rita Lee, que eram compositores ali de hits ali, né? O Guilherme Arantes, né? Tinha outros também, mas agora eu não vou lembrar o nome, né? Até porque o assunto aqui é quadrinhos, né? E não música. Tá um pouco mais aí da revista. Um desses medalhões da Globo aqui, que eu citei, que é o John Ebert, né? Ele já era um veterano, né? Tanto é que, para você ter uma ideia, o cara participou de Jogos Olímpicos no final dos anos 40, né? Então quando chega aqui nessa época aqui, ele já era um medalhão já, né? E uma curiosidade sobre esse ator, diretor, produtor, é que ele, nos anos 50 ali, ele tinha uma série, né? Chamada Alô Doçura, que ele contracenava com a atriz Eva Vilma, né? Essa série, acho que me parece, começou, era uma série de... Era um seriado que começou ali foi de 1953 a 1954, né? E ele contracenava com a atriz Eva Vilma, né? Com quem casou ali, acho que 1 ou 2 anos depois ali do começo dessa série aí, né? Era sobre um casal que assim discutia vários assuntos, mas o que eu queria dizer é o seguinte, é que bom jogo de luz do Paulo Yokota aqui, luz e sombra aqui do Paulo Yokota, né? Mas eu tô aqui nesse assunto porque é o seguinte, é que houve uma adaptação pelo SBT, talvez alguém se lembre aí, né, desse programa Alô Doçura. O SBT fez uma adaptação ali em 1990. Esse programa não foi muito longe, né? Foi até 1991, e contava ali com uma atriz ali atuante na época, famosa na época ali, é Virginia Novick, e o apresentador César Filho, né? O César Filho, que um pouco antes ele já era apresentador, ator, ele apresentou ali programas ali como o Globo de Ouro, né? Acho que ele trabalhou numa novela chamada Hipertensão, cara, não sei, não vou lembrar, né? Mas o César Filho aí, ele é bem conhecido, né? Ele me parece que ainda faz programas, apresenta programas aí na TV aberta, esses programas matinais aí, né? Na TV aberta, que eu não sei qual é, não faço a menor ideia. Mas era só para citar essa passagem aí. Outra participante aqui, interessante nesse filme, era uma cantora, ela fez uma ponta ali, né? Era uma cantora chamada Neuzinha Brizola, né? Ela era filha do governador. Não sei se ele era atuante nessa época do filme, eu acho que não. Ele era. Eu acho que sim. O governador, o Leonel Brizola, né? Governador do estado do Rio de Janeiro. A Neuzinha Brizola, que teve um hit
ali nos anos 80, New Wave, né? Chamado Mintura, né? Foi aquela cantora de um hit só, né? Neuzinha Brizola. Um trabalho muito bom aí de... Eu acho assim, para quem é fã do Mozart Couto, acho que se tivesse visto esse desenho, talvez até notaria uma certa diferença na arte final, né? Bom, das atrizes que eu tinha falado aí, tinha a Simone Carvalho, que era muito linda também. Falei da Lucélia Santos, que era linda pra caramba também, nossa. Simone Carvalho até tem um filme gravado com ela, um filme do final dos anos 70, ela era bem garotinha, acho que uns 15, 16, não sei. Um filme ali que tem ela, Sandra Brea, Luiz Gustavo. Então nós estamos quase chegando no final da revista aqui, pessoal. Então é só para vocês darem uma olhada mesmo no interior dela, tá? Para quem quiser saber um pouco mais, isso aqui é só um resumo aí, né, simplificado do que foi essa história em quadrinhos adaptada do filme, né, As Sete Vampiras. Bom, aqui praticamente é a página final, né, da revista. Aqui uma página aqui com uma propaganda aqui, né, de outras revistas, né. Revistas aqui como Bundar, né, uma coletânea aqui do Robert Crumb, Nike Náusea. Preciso trazer esse Nike Náusea aqui também, né. Historieta aqui, né, uma obra aí do Watson Portela, outro mestre aí, mas esses caras eram foda, cara. Mozart Couto e Watson Portela, sem palavras, cara. Chico Peste, me lembro desses quadrinhos. E é isso aí, então aqui foi a revista, a história em quadrinhos As Sete Vampiras, adaptada do filme, tá? As Sete Vampiras também, ambos de 1986. Aqui uma matéria sobre o filme aqui, né? Uma entrevista com o Ivan Cardoso, que era o diretor do filme. Aqui são atores, né, produtores aqui. Esse aqui é o cantor na época, aqui o Léo Jaime, né, que eu falei que era um hitmaker aí. Aqui o Nuno Leal Maia, Andréa Beltrão, né. Espero que não seja banido para mostrar aqui rapidinho a foto dessas pessoas. Aqui com maquiagem a atriz Nicole Pucci, né. Esse aqui é o Colé, né. Colé, que é o tio do Dedé Santana, tá. Essa aqui é a lindíssima Lucélia Santos, tá. Essa mulher aqui era linda demais, cara. Pega umas cenas dela numa novela chamada Locomotiva. É que a Lucélia Santos, na verdade, o maior sucesso dela foi na novela Escravizaura, tá? Pra quem não sabe aí, quiser conhecer, pesquise aí por Escravizaura. A novela mais famosa que, assim, em termos de abrangência, que foi exportada para o mundo inteiro, praticamente. Escravizaura 1977, eu acho, 76, não sei, acho que 77, 76. Aqui então o Dedé Santana, né, o diretor, e aqui a Suzana Matos, aí, na época é a atual esposa do Dedé Santana, né? Aqui a presa editorial, tá? Aqui nessa página aqui
É a atriz Simone Carvalho, que era linda também, essa Simone Carvalho aqui. Vi alguns filmes com ela aqui, o Léo Jaime de novo, tá? Acho que não vai ter problema mostrar rapidinho assim a imagem dessas pessoas, porque já viu, né? Aqui um anúncio aqui de uma revista aqui, ó, chamada Radar, tá? Então aqui se encerra a revista As Sete Vampiras, tá? Vou dar uma geral aqui na capa. Aqui. Capa que eu já falei aí. Obra sensacional aí do Mozart Couto. Então essa foi As Sete Vampiras. Ok, pessoal, então vocês acompanharam aí o interior da revista As Sete Vampiras, né? Adaptação do filme de mesmo nome, tá? Eu só queria fazer um concerto aqui, quando eu estava narrando aqui a revista. É o seguinte, eu falei sobre o ator, diretor, né, produtor, o John Herbert, né, que era um veterano, né, um ator medalhão ali da Globo na época. É o seguinte, eu disse que eles tinham uma série, né, nos anos 50, ele e a Eva Vilma foram uma atriz, né, Eva Vilma, bastante conhecida, uma atriz antiga, né, eles protagonizaram uma série cômica, né, nos anos 50, começou nos anos 50. Eu disse na narração que a série durou de 1953 a 1954, mas é um erro. Na verdade, essa série A Lodossura, ela durou de 1953 a 1964, tá? Foram 11 anos, né? E a adaptação que o SBT fez durou um ano praticamente, foi de 90 a 91, né? Às vezes é melhor deixar o clássico lá, né, meu? Deixa lá, né? O clássico é clássico, não mexe, né? Então é isso. E eu falei também de muita, assim, esse filme teve muitas participações, né? E eu esqueci também de mencionar, porque teve a participação ali na parte musical, né? Teve a participação ali da Neuzinha Brizola, que eu já falei, né? Que era uma cantora, que ela era filha do governador do Rio de Janeiro, já falecido, já há muito tempo, o Leonel Brizola, um político muito famoso na época. Mas também teve a participação na parte musical do João Penca, era um grupo, João Penca e seus Miquinhos Amestrados, né? Era um grupo que tinha alguns hits de pop ali nos anos 80, que na verdade o Léo Jaime tinha a ver com esse grupo, que era um grupo que trabalhava com outro cara também, que fazia músicas, fazia pop rock, música ali, pop romântico em geral. Ele era o Eduardo Duzec, né? Então eles eram esse grupo Miquinhos Amestrado, meio que o Léo Jaime fazia parte ali, se não me engano, quando eles trabalhavam ali com o Eduardo Duzec. E depois o Léo Jaime seguiu carreira solo, né, que é onde eu falei ali, né, que ele se tornou um hitmaker ali, fazendo vários hits que tocava em novelas, rádios FM, então nem se fala, né? Por um período bom ali, né? Do meio dos anos 80 até o final dos anos 80, ali, talvez começo dos anos 90 ali. Então era isso, tá? Eu cometi esse pequeno erro aí, tá? Então, vamos ficando por aqui, né? Eu quero adiantar aqui o próximo vídeo. Eu falei no começo, acho que no primeiro vídeo do canal aqui, eu falei que a pegada não era DC DC Marvel e esses personagens muito famosos, né? A não ser casos específicos, né? Que seria o caso dessa revista aqui, ó, tá? O Vigilante, tá? Eu vou trazer isso aqui no próximo vídeo. E é o seguinte, o Vigilante, esse personagem aqui é da DC, tá? Ou pelo menos foi, mas é ainda. Me parece que é ainda, tá? Então, muito obrigado por ter ficado, pessoal. E até o próximo vídeo aqui no Clube, o Clube dos Quadrinhos. Vou trazer aqui, ó, tá? Vigilante, ok? Até mais, valeu pessoal, muito obrigado. Até o próximo vídeo.